Pai do Senhor, irmãos. Hoje a gente vai compartilhar uma palavra aqui. Está no livro de João, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Versículo 3. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Então Jesus ali estava ensinando ali, na sinagoga, o povo indo e vindo e Jesus ensinando. Aí chegou os sepulcros caiados, dos fariseus, joga a mulher lá na frente de Jesus, no meio do povo, e já desgraça ela ali, falando que ela era adulta e tudo, já estão com a acusação dada, acusação e o martelo batido, o julgamento dado. Só que como eles queriam pegar Jesus em alguma controvérsia, em qualquer coisa mínima ali, eles queriam pegar Jesus, porque quando Jesus falava, a multidão aplaudia Jesus. Então Jesus estava começando a ficar conhecido e os fariseus, os aplausos que antes eram para os fariseus, estavam indo para Jesus. E essa questão do adultério nessa época já era um pecado que era tão normal nessa época, segundo alguns escritores rabínicos, que aquela lei que tem Números 5,14 das águas do ciúme, das águas amargas, elas já tinham deixado, de pôr em vigor essa lei, porque os homens, tudo culpado, a maioria, tudo não, a maioria. Então eles não colocavam as mulheres deles para fazer esse processo das águas amargas, porque eles eram culpados. Então não ia ter efeito contra as esposas deles, porque eles tinham se tornar criminosos também. Então, no versículo 4, eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés ordena que na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes?
essa lei está lá em Deuteronômio 22 e Levítico 20:10, né? No caso, os dois indivíduos teriam que ser apedrejados, né? Condenados à morte. E é engraçado que eles aparecem lá só com a mulher, né? Então, quem será que adulterou com essa mulher? Né? Pode ter sido até alguém que estava ali no meio, que eles, até mesmo eles conheciam, né? E eles chegam lá só com a mulher. Eles fazem uma pergunta para Jesus, e Jesus continua lá, sem responder, né? Tranquilão. E no capítulo 6 ele fala isso: diziam eles, tentando para terem o que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão. Então, Jesus, em vez de responder, ele se abaixa, né? Estava todo mundo em pé, ele se abaixa ao nível da adúltera e começa a escrever no chão. Então, esses acusadores, os fariseus, eles entendiam muito da lei, né? Tudo, mas eles não tinham misericórdia. O negócio deles era cumprir a lei ali, está falando que é para matar, é para matar. Mas eles não olhavam para si mesmo, né? Para julgar. Tanto que Jesus começa a escrever no chão, não responde eles e começa a escrever no chão. E tem muita interpretação dada hoje a isso escrever no chão. E é interessante que é a única vez que aparece Jesus escrevendo em algum lugar, né? Não aparece Jesus escrevendo na palavra de Deus em hora nenhuma, só nessa vez, né? Que foi para salvar uma pecadora. Enquanto estava todo mundo em pé, Jesus ali, abaixado, escrevendo, e a pecadora jogada no chão. Então isso mostra que Jesus, ele veio para salvar os pecadores, né? Salvar aqueles que admitem o seu pecado. Ele se abaixa, né? Se humilhou, vindo para a terra, ele se humilhou, né? Então ele se humilha para nos salvar do nosso pecado. Mas só aqueles que reconhecem, né, Jesus como Salvador e Senhor, e que Jesus, né, é o que a gente tem que fazer, né? É se humilhar perante Deus, né? Porque Ele fez isso, né? Voltando para o texto, Jesus se inclina, né? Ignorando, né, os acusadores deles. Jesus, ele pode ter não respondido eles na hora também, porque ele não veio com a intenção de ser juiz na terra, né? Ele não veio com esse ofício de juiz. No versículo 7, mas como insistissem em perguntar-lhe, eles insistindo, Jesus, né, levanta e fala: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Lá em Deuteronômio 17:7 vai falar: a mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Então as testemunhas primeiro tinham que jogar as pedras. Primeiro era a testemunha que tinha que jogar a pedra, depois o resto do povo.
Então, o que Jesus queria falar? Com essa frase, Jesus se refere a esse texto de Deuteronômio 17:7. Por quê? Jesus, o que Jesus está mostrando aqui? Se você não é um pecador, se você não é um adúltero, se você não cometeu o pecado parecido ou igual dessa mulher, atira a primeira pedra. Então, pode ser que Jesus estava escrevendo até mesmo os pecados daquelas pessoas ali, né? E mostrando para eles que eles eram igual àquela mulher. Então, todos ali deveriam ser apedrejados, né? Versículo 8, ele fala, depois da frase dele, né? Ele começa a escrever de novo, se inclina de novo, começa a escrever de novo na terra. Então, depois disso, né, talvez com medo de seus pecados fossem expostos ali por Jesus, os fariseus vão saindo, né? E nota que ele não sai de uma vez, né, a bagunça, né? Ele sai organizado. Primeiro saem os mais velhos, né, em ordem, tudo. Por que isso? Porque vamos supor, tá lá no meio da multidão e já sai. Então todo mundo vai pensar, uai, esse cara tá cheio de pecado. E esse é o mais pecador. Então eles fez uma saída organizada, né? Como se fosse como se fosse como se fosse uma tradição deles lá. Os mais velhos saem primeiro de casa, um exemplo. Igual tem hoje. Os mais novos respeitam os mais velhos e tudo. Então, como se fosse uma tradição deles ali, né? Então, o que a gente pode aprender aqui dessa passagem? Se esse mistério do perdão divino, né? O mistério de Jesus vinha para a terra, Deus descer como Deus, não tiver entranhado em nós, a gente não tiver entendido ainda, né? Todo aquele pecado que a gente está acostumado a fazer, né? Aquele pecado que é o mais difícil da gente renunciar, né? Se esse perdão divino não cria em nós uma força, uma resistência à tentação, ao pecado, então é porque esse plano divino não foi desenvolvido e não foi entendido de forma correta na nossa vida. Às vezes a gente está indo para a igreja por um hobby, só por ir mesmo, porque a gente tem muita amizade lá, né? Levanta toda hora para ir no banheiro, qualquer coisa distrai, não presta atenção no culto, não presta atenção na palavra, né? Não traz a palavra para a vida, para despertamento, para mudança mesmo da nossa alma. Então, se esse plano divino não foi inteiramente entendido por nós, esse perdão, esse amor de Jesus, nem mesmo a vontade de Deus nos perdoar pode nos salvar. Entende? Então essa palavra que eu deixo hoje, dá para extrair muita coisa desse texto aqui, mas para o vídeo não ficar longo, é só essa palavra. Entenda a obra de redenção de Cristo. Você entendendo isso,
né, essa obra maravilhosa, vai ser primordial aí para você estar combatendo seu pecado, estar combatendo, né, a preguiça de ler. Às vezes a gente quer só ver vídeo. Infelizmente, só com vídeo a gente não aprende muita coisa não. Muito bom ficar vendo vídeo, tudo, né, deitado. Mas se a gente não pegar, estudar, examinar as escrituras, né, como diz a palavra, não adianta. Porque Deus tem uma coisa para revelar na palavra dele para cada um. Cada um de nós somos diferentes, né? Então Deus, Ele quer revelar, a palavra dele é revelada a cada um de nós diferentemente. Mesmo que seja um posicionamento igual, de uma forma diferente. Entendeu? Então, é isso aí. Fique doidão por Jesus, como Jesus ficou por nós, amém? Fique com Deus, Deus abençoe a sua semana.